A casa é o seguinte, quando ele chegou, ele pôs a mão no batente, ele jogou a roupa suja, ele jogou os pertences no fundo do quintal. Então, você imagina, uma perfuração de aorta, uma ruptura de aorta, eu não sei se vocês já tiveram a infelicidade de estar num local desse. Suja o teto. Então, calma, o repórter vai continuar e eu vou falar sobre. Ele foi lavado, ele foi muito bem lavado. Seu delegado, o senhor me desculpa, mas vamos fazer uma propaganda desse rapaz que lavou o carro do Michael. Porque o senhor mesmo disse, uma perfuração aqui, suja até o teto. Imagina o carro do Michael banhado de sangue. Como é que esse cara fez essa limpeza tão espetacular ali onde aconteceu o crime, que foi no banco? O Michael teve que ir para casa para depois botar a Vitória na mala e só encontraram sangue na mala. No banco da frente não. Os cachorros farejadores não encontraram. Que produto mágico é esse que esse rapaz que fez a limpeza fez isso? Cara, teria que desmontar o carro inteiro, dos bancos ao piso, ia ter que tirar tudo. Pela perfuração foi muito sangue, tanto no banco dela como no banco do Michael, quanto na frente do carro. Não tá fazendo sentido nenhum o que o senhor fala com os fatos. Só na mala que encontraram? Como assim? Existem algumas perícias que dependem da maturação de reagentes. Então eu não consigo acelerar. Isso aqui é muito interessante sobre o que todo mundo está se questionando aí. A Vitória foi coisada ou não foi pelo Michael? Ele vai explicar aqui, ó. Todo mundo falou, cogitou milhares de hipóteses relativas à natureza sexual do evento. Não era possível que aquelas informações fossem verossímeis, porque o tempo de reação dos reagentes não é aquele. Eu tinha certeza absoluta que não era. E não foi pesquisado só o espermatozoide, foi pesquisado também antígeno prostático específico, o PSA dos homens, que indica qualquer atividade sexual diversa, inclusive. Né? Não foi o caso. Então, essa pergunta eu só posso ser definitivo com essas respostas técnicas. E aí saiu o laudo oficial dizendo que não aconteceu. Volta um vídeo antes desse, depois que esse acabar, que você vai entender o que eu falei lá sobre a imprensa, ou até mesmo sobre o IML, ou até mesmo sobre a polícia, dizendo que era laudo oficial que ela tinha sido coisada pelo Michael ou por outras pessoas. Alguém ali mentiu para alguém. Ou a imprensa mentiu pra gente, ou a polícia e o IML mentiu para a TV e eles divulgaram. É o que eu falei naquele vídeo. Ninguém está preocupado com a Vitória. Eles estão preocupados com a audiência. Se a imprensa compra do IML ou da polícia um laudo para dar em primeira mão, todo mundo está ganhando dinheiro. Prestem atenção, muito cuidado com o que vocês pegam na imprensa aí e validam, porque aí gera toda essa comoção, toda essa problemática em cima do caso da Vitória, que às vezes não aconteceu, mas a imprensa solta porque eles querem a tal da exclusividade, para todo mundo ir lá assistir, gerar audiência. Audiência é igual a dinheiro. Quanto ao estado do corpo, quem me acompanhou na única vez que eu falei, naquela manhã na porta da delegacia, vai se lembrar que eu falei que era necessário prestar atenção aos fenômenos transformativos cadavéricos. Tem um fenômeno que se chama epidermólise, e a fase que se encontrava o cadáver é a fase colicoativa, ou seja, os tecidos se transformam em líquido. Isso aqui eu recomendo vocês a irem no Google e pesquisar, que foi o que eu fiz. E aí vocês vão ver qual é o estado que o corpo da Vitória se encontrava, segundo o que o delegado está falando aqui. Eu vi uma entrevista da irmã dizendo: não tem como ela não ter sido tortura, RADA, porque o corpo dela estava num estado assim assado. Acredito eu que seja natural, porque ela já estava de 5 a 7 dias desvivida, o corpo estava se decompondo. E aí, se vocês olharem essas fotos, não tem como eu botar aqui porque o YouTube vai derrubar, é sinistro olhar para o corpo naquele estado roxo,
às vezes inchado, eu não sei como é que o dela tava. E aí você olha e fala, cara, com certeza torto ela. Às vezes não. Segundo o delegado, não há sinais disso, apenas das 3 pacadas. Então não houve decapitação, não houve espancamento, não houve nenhuma fratura. Esse lance de terem decolado, né, ela, eu também falei aqui porque eu ouvi isso na imprensa. Quem foi que soltou isso? Foi a imprensa com esse negócio de exclusividade e isso era mentira? Ou foi a polícia que falou isso pra televisão? Ou foi o IML, esses negócios de eu tenho minhas fontes? Não dá pra saber, tem que tomar cuidado até sair os laudos oficiais e mostrados ali, ó, tem isso aqui, tem isso aqui. Que eles falam lá de laudo, mas você olha as imagens tudo embaçadas. Por que que tá embaçado? O que vocês estão escondendo? É falsificado esse laudo só para ganhar audiência? Tomem cuidado. Isso. Pode ter havido o despregamento do couro pela implementação, pela instalação da fase de liquefação, fase coligativa. Aqui ele falou sobre o cabelo, que a repórter perguntou, ela não teve a cabeça raspada? Aí ele falou que não, que pode ter soltado por conta do estado de decomposição que ela se encontrava. Porque quando eu pensei em fazer esse vídeo, eu pensei exatamente nisso. Cadê a maquininha que ele usou para raspar a cabeça dela? É muito cabelo quando você raspa a cabeça. Não é simplesmente pegar uma tesoura, passar a tesoura e acabou. O que a imprensa divulgava era raspagem de cabelo. Não faz sentido nenhum, até porque o Michael disse que enterrou o corpo e ele não sabe como desenterraram esse corpo. Hã? Enterrou ou não enterrou? Porque ele diz que botou 2 pedras, grandes inclusive, em cima do corpo. E aí as pedras não estavam no corpo dela, o corpo dela estava para um lado e o cabelo estava lá na suposta cova. A reconstituição vai ajudar muito na conclusão. O celular dela foi queimado na mesma oportunidade. Doutor Fábio, essa história do celular, ele está dizendo, o Michael, que queimou o celular da Vitória junto com as roupas da Vitória. Mas o celular, houve um rastreio. Aqui, ó, eles dizem que aqui foi onde o Michael queimou as coisas da Vitória. E foi identificado o celular, o sinal do celular em Campinas. Não acredito, Thiago, não acredito, porque nós temos aí uma questão técnica, que é a questão da localização desse celular na cidade de Campinas. Então a questão do celular ter sido localizado em Campinas é uma questão técnica. A ERB, a estação de rádio base que faz a transmissão do sinal, não tem como ela mentir. Ela aponta que o celular foi sim ligado na cidade de Campinas. Por isso que eu acredito que essa é mais um trecho mentiroso dessa confissão dele, Thiago. Não acredito nessa questão. Ele pode ter queimado as roupas, sim, ok. Agora, o celular, não. E aí, senhor delegado, que fala é essa que o senhor apresenta aqui? E o Instituto de Criminalística de Franco da Rocha resolveu o caso em menos de um mês. Resolveu o caso? Como é que resolveu? Como é que os senhores acreditam no que o Michael está dizendo, que queimou o telefone? Se o telefone, isso é uma prova técnica. Isso não é a imprensa que está jogando fora. Vocês ouviram o que o advogado disse. Inclusive, a polícia descartou a relação entre as mortes da dona Edna e da Vitória. De acordo com o laudo necroscópico, a dona Edna morreu de causas naturais. Vamos entender melhor como tudo aconteceu. Foi o que disse. Ela pode ter realmente desvivido de causas naturais pós presenciar o que ela presenciou junto com o Michael. A minha principal suspeita de ter ajudado o Michael é a dona Edna. Abraão, mas quebraram os dentes dela. Eu falei isso no vídeo anterior. Ela pode ter sido jogada porque o corpo foi encontrado de barriga para baixo e aí ela bate os dentes numa pedra e quebra. Não era sinal de violência. Eu quero dizer que esse
também foi uma investigação, uma linha de investigação que também a polícia não descartou, mas o laudo microscópico dela mostra que foi a morte natural. Cadê a roupa da dona Edna? 2 horas da manhã, uma senhora de sei lá eu quantos anos vai curtir uma cachoeira? É sério mesmo que os senhores acreditaram nisso? Ou querem acreditar nisso? Essa conclusão por conta do bate-papo que eu tive com a perita, que fez um laudo excepcional, que apontou a catexia da dona Edna, ou seja, um estado de falência dos órgãos, pela vida pretérita que ela tinha. Então, tinha alguns líquidos deletérios no pulmão, não tinha nenhum indício de morte com incisão violenta, tá? Nem afogamento. Então ela já caiu ali, provavelmente morta, não respirando. Caiu ali, senhor delegado, ou jogaram ela ali? Porque a perícia pode ter sido impecável. Meus parabéns para a perita que fez isso, mas só porque não teve sinal de violência, ela não se encaixa em nenhum momento nas investigações? Sei não, hein? Agora, olha a pastora aqui, ó. Eu errei no outro vídeo achando que a pastora era aquela senhora que eu mostrei, mas não. Olha a pastora aqui e olha o que ela fala. Após as declarações de Daniel, o Destaque Regional conseguiu falar com a pastora Adriana. Ela confirmou que realmente teve visões e pediu para que ele enviasse os vídeos de parte do trajeto. Pastor Adriana, você comentou que tem o histórico dessa mensagem no áudio. Você poderia mostrar isso pra gente e colocar na edição depois? Para confirmar essa questão? Tem áudios, as irmãs da igreja tem tudo salvo. Tem áudio do Daniel falando? Isso, tudo. A gente tem tudo certinho. E realmente, no que ele me ligou, mandando a mensagem... No que ele me ligou. Até onde eu ouvi do Daniel, a pastora ligou para o Daniel para dizer que teve uma visão. Aqui ela já diz, no que o Daniel me ligou. Ele ligou para a senhora para quê? Adivinhando, tipo, pastora, a senhora teve uma visão aí, tem como me passar alguma coisa? Essa relação ficou esquisita também. Que eu perguntei quem era, que ele me mandou, daí eu falei, ó, a visão que eu tive foi essa, só que eu não passei tudo que Deus mostrou, tudo, não. Eu não passei tudo que Deus mandou. Por que não, minha senhora? Se a senhora tem tudo o que Deus te mostrou, por que a senhora não bota a boca no trombone e diz tudo que Deus te mostrou para ser solucionado o caso? E aí a senhora fala que a Vitória estava lá, mas quem estava lá não era a Vitória, era a dona Edna. A senhora consegue explicar isso? Nessa entrevista eu não vi. Não sei se essa pastora deu entrevista para alguma outra emissora. Não mostrei tudo que Deus me mostrou. Para mim não colou. Não sei para vocês. Se você quiser assistir essa parte do vídeo, preste atenção nesse momento. O ambiente emocional não pode influenciar na análise dos fatos. O ambiente emocional não pode influenciar na análise dos fatos. É o que eu vou fazer aqui, analisar os fatos. Então, se você não consegue fazer isso, recomendo que você saia do vídeo, porque essa parte aqui pode mexer com você. Eu consigo fazer esse distanciamento. Por isso as minhas análises são benquistas aqui no YouTube. Olha só.